Os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 36. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Nos dois versículos anteriores, lemos Mateus capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz, mas espada. Versículo 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e o filho contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os vícios, os ressentimentos, o orgulho que conservamos no coração, da nossa memória, são os demolidores da família. Ao mudarmos nossas opções de vida, nossos entes mais próximos podem se opor frontalmente a nós e desencadear um turbilhão de incompreensão, comprometendo não só a qualidade da nossa vida, nossa condição espiritual e até mesmo impossibilitando o convívio familiar. Um modo de evitar a acentuação e a frequência desses fatos, muitas vezes, é seguir o que nos ensina o Salmo 23, versículo 5. Deus não remove o mal que nos aflige, mas nos fortalece diante dos nossos opositores. Conforme nos preveniu Jesus, a fidelidade a Deus seria o móvel de divisão entre os parentes mais próximos. 3 são os obstáculos espirituais que se opõem contra o homem enquanto na travessia por este vale: o diabo, o mundo e a carne. O diabo, ou Satanás, é o nosso inimigo espiritual que tem como maior propósito afastar o homem de Deus. A natureza pecaminosa humana é uma referência bíblica às tendências da carne, enquanto o mundo é apontado como um sistema de valores distanciados dos ensinamentos do seu Criador. Muitos são os inimigos guiados por Satanás contra a harmonia familiar, dentre os quais destacamos a prioridade ao trabalho secular e compromissos sobre o relacionamento com Deus. O apego excessivo aos bens materiais acima da prioridade do culto a Deus. O conflito de interesses entre as pessoas que têm sua raiz no egoísmo e competição, em sua desenfreada ambição pelo poder. Esquecimento de quão transitória é nossa passagem por este mundo e relegando ao esquecimento a busca da comunhão com Deus, fazendo-os cair em suas próprias armadilhas. Entre as armas que Deus nos deixou para combater o bom combate desta guerra espiritual na qual estamos envolvidos, além da armadura de Deus, da vigilância, do jejum, é a oração, e dentre elas, muitos exemplos encontramos nos Salmos, como citaremos alguns na presente reflexão, iniciando com o Salmo 35, onde aquele que ora pede ao Senhor que confunda e desvie seus inimigos, fazendo-os cair em suas próprias armadilhas. O Salmo 59 é uma grande arma espiritual para que sejamos libertos dos homens violentos. O Salmo 23, ao afirmar que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, nos aproxima do altar sagrado, o qual alimenta as relações com o nosso próximo, pois representa um local de igualdade e de acolhimento, onde é exercitada a união e o amor ao próximo. Contra os inimigos ocultos, contra os gigantes interpostos em nosso caminho, o Salmo 91 é uma poderosa arma.
Falamos em perdão, porém devemos ter em mente o que Deus jamais perdoa: a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, desprezar conscientemente a verdade e a graça do nosso Criador, sua obra, a Satanás. Resume-se pela peremptória renúncia do pecador em arrepender-se do seu pecado. Assim, todo pecado para o qual não houve sincero arrependimento nunca recebe o perdão de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15, está escrito: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. No versículo 15 lemos: se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Portanto, se não perdoarmos aos nossos ofensores, não somos perdoados por Deus. O principal alvo do adversário das nossas almas é a nossa mente, promovendo a falta de autoconhecimento, aumentando a ansiedade e nos impedindo de reconhecer nossas próprias limitações. Em Miqueias capítulo 7, versículo 6 está escrito: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua própria mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Nossa lealdade à vontade de Deus deve prevalecer sobre os laços de consanguinidade. E assim está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 7, lemos: não terás outros deuses diante de mim. E em Mateus capítulo 22, versículos 37 está escrito: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Como edificar o lar? Nós o fazemos orando e nos portando firmemente em oposição às influências do mal. Mateus 22, versículo 37. Como edificar o lar? Nós o fazemos orando e nos portando firmemente em oposição às influências do mal. A mulher tem importante papel nesse mistério, conforme registrou Salomão em Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Onde existe diálogo, não há língua incontinente, mas reina a paz e compreensão, pois estes são dois pilares fundamentais da sadia estrutura familiar. E sobre este órgão de poder tão destruidor, registra a Bíblia em Tiago capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o curso da natureza e é influenciada pelo inferno. Assim, a mulher sábia, tanto quanto qualquer ser humano, deve ter máximo cuidado com suas palavras, pois está escrito em Mateus capítulo 12, versículos 36 a 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa ou mentirosa, xingamento, conversas depreciativas ou irreverentes, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Assim, nas famílias onde as pessoas são incontinentes, não controlam sua língua, o mal domina, e deste modo escreveu Tiago, em Tiago capítulo 3, versículos 5 a 8. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com o grande bosque o pequeno fogo incendeia.
A língua também é um fogo, e como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é influenciada pelo inferno. Em Tiago capítulo 3, versículos 8 a 12, lemos: Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, dentro alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Durante o Sermão da Montanha, está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Onde começam as dissensões ou desavenças nos lares, na falta de diálogo, de compreensão, de prudência, afastando-se do jugo desigual. Quando percebe-se que o Senhor das sombras quer destruir o lar, devemos nos afastar e agir com extrema prudência. Assim, devemos evitar a todo custo ministrar conselhos, verdades cristãs, ensinamentos de Deus às pessoas que, incontinentes, se mostram agressivas, desrespeitosas ou completamente indiferentes à palavra de Deus. Delas devemos nos afastar, pois do contrário estaremos desobedecendo ao que o nosso Senhor nos ensina em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Muitas destas características encontram-se nos que vivem sob o mesmo teto, ligados por laços de consanguinidade, porém, não por laços espirituais. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.